Desde os primórdios da civilização, a humanidade cria leis. Elas são o contrato social que nos permite viver em comunidade, definindo o certo e o errado. Mas o que acontece quando o tempo passa, as culturas mudam e as tecnologias evoluem? Muitas leis permanecem nos livros, como fósseis jurídicos de uma era passada, nos lembrando de medos, costumes e prioridades que hoje parecem bizarros. Hoje, no Gabinete de Curiosidades, vamos fazer mais do que uma lista. Faremos uma viagem no tempo e no espaço para investigar as leis mais absurdas que, por mais incrível que pareça, ainda estão em vigor. Decretos que desafiam a lógica e que nos farão questionar o próprio conceito de ordem. Prepare-se, pois o nosso dossiê foi expandido. Lei número 7. França. Começamos nossa investigação na França, uma nação com uma história rica e uma reverência por suas figuras mais icônicas. Uma dessas figuras é, sem dúvida, Napoleão Bonaparte. A sua influência foi tão marcante que até hoje uma lei de 1881 proíbe que qualquer cidadão francês dê o nome de Napoleão a um porco. A lei foi criada para evitar o ridículo e a ofensa à imagem do antigo imperador. Embora hoje seja raramente aplicada, ela nunca foi oficialmente revogada, servindo como um lembrete peculiar do respeito, ou talvez do temor, que uma única figura histórica ainda impõe sobre uma nação inteira. Lei número 6. Itália. De uma proibição curiosa para uma obrigação ainda mais estranha. Nossa próxima parada é a capital da moda, Milão, na Itália. De acordo com o antigo regulamento municipal, os cidadãos de Milão são legalmente obrigados a sorrir em todos os momentos em locais públicos. As únicas exceções são para trabalhadores em funerais ou para aqueles que estão visitando pacientes em hospitais. A lei data da era austro-húngara e foi pensada para trazer uma imagem de cordialidade e felicidade à cidade. Embora a polícia não saia multando pessoas de cara fechada hoje em dia, a lei permanece como um testemunho de uma época em que até as emoções poderiam ser legisladas. Lei número 5. China. Agora vamos à China. Em 2007, o governo chinês implementou a Medida de Gestão para a Reencarnação de Budas Vivos. Pela lei, monges budistas tibetanos são proibidos de reencarnar sem a permissão expressa do Partido Comunista. É preciso preencher formulários e obter uma autorização formal. A medida é amplamente vista como uma manobra geopolítica para controlar a sucessão do Dalai Lama, o líder espiritual tibetano, uma figura de imensa influência global. É a mais pura representação da burocracia moderna tentando impor sua autoridade sobre um ciclo metafísico milenar. Lei número 4. Alemanha. Da espiritualidade para a velocidade, na Alemanha, lar das famosas autobahns, nessas rodovias a liberdade de acelerar é quase uma tradição, mas ela vem com a responsabilidade da Ordnung, a ordem alemã. É estritamente ilegal parar na autobahn por qualquer motivo evitável, e o principal deles é ficar sem combustível. A lógica é a segurança. Uma parada desnecessária em uma via sem limite de velocidade é um convite ao desastre. A multa não é apenas pelo transtorno, mas pelo risco iminente que você cria para si e para os outros. Lei número 3. Itália. Voltamos à Itália, mas dessa vez para a romântica Veneza. Alimentar os pombos na Praça de São Marcos pode te custar até 700 euros. Por décadas, essa foi uma tradição, mas a prefeitura proibiu a prática para proteger seus monumentos. A acidez dos dejetos das aves estava causando danos corrosivos irreparáveis aos mármores centenários da Basílica de São Marcos e de outras estruturas históricas. A medida, portanto, não é sobre higiene, mas sim sobre a preservação de um patrimônio mundial da Unesco. Lei número 2. Reino Unido. No Reino Unido, encontramos o Salmon Act de 1986, em sua seção 32. A lei torna crime manusear um salmão em circunstâncias suspeitas. Criada para combater a pesca ilegal nos rios escoceses, sua redação vaga a tornou uma lenda jurídica. Na prática, a interpretação do que seriam circunstâncias suspeitas fica a critério da autoridade, transformando o salmão no único peixe do reino com uma proteção legal específica contra atividades duvidosas. Lei número 1.
Noruega. Finalmente, a lei mais inacreditável de todas. Viajamos para Longyearbyen, Noruega, um dos assentamentos mais ao norte do planeta. Lá é terminantemente proibido morrer. A cidade fica sobre o permafrost, um solo tão congelado que os corpos enterrados no cemitério local simplesmente não se decompõem. Nos anos 50, cientistas descobriram que vírus mortais como o da gripe espanhola de 1918 poderiam estar preservados e ativos nos cadáveres. Com o risco de uma pandemia ressurgir do solo congelado, a lei foi decretada. Hoje, qualquer morador gravemente doente é transportado de avião para o continente para passar seus últimos dias. O cemitério local é uma cápsula do tempo biológica que ninguém ousa abrir. Então, o que essas leis nos dizem? Elas são um espelho de nossas sociedades. Mostram nosso desejo de controlar o incontrolável, como a morte na Noruega ou a reencarnação na China. Revelam nosso respeito por símbolos nacionais como Napoleão na França. E, às vezes, são já simples soluções extremamente práticas para problemas locais, como pombos em Veneza ou motoristas descuidados na Alemanha. Cada lei bizarra é um capítulo na fascinante e complexa história da convivência humana. Qual dessas novas leis te chocou mais? A obrigação de sorrir ou a proibição de nomear um porco? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de aprofundar este dossiê, junte-se ao gabinete. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa busca por curiosidades está apenas começando. Até mais!